Olá, você sabe a diferença do Hangouts para o Google Meet? Qualquer usuário com Gmail pode utilizar o Google Meet? Eu sou o professor Rafael e eu vou hoje desvendar alguns segredos do Google Meet. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a diferença dessas duas plataformas que as pessoas confundem muito. Então, o Hangouts é uma solução mais antiga da Google que tinha a opção de chat e a opção de videoconferência. O Meet é uma solução mais recente de videoconferência oficial até então da Google. Então, o que é que acontece? O Hangouts ele passou a ser descontinuado a parte de videoconferência. Então, quem já usou, a Google está descontinuando, ficando apenas o chat. E aí a solução agora, como oficial de videoconferência, passou a ser o Google Meet. Então, esse é um primeiro ponto que eu queria deixar bem claro para vocês. Lembrando que muita gente fala por aí que o Google Meet é uma solução gratuita, mas não é, não confundam. Para usar o Google Meet, você tem que ter alguns requisitos que eu vou falar exatamente agora. O Google Meet é uma solução paga, então para usufruir dela você tem que estar dentro do pacote que chamamos de G Suite. Então o G Suite é um plano da Google pago, você tem que estar dentro dele para usar o Google Meet. Então esqueçam que essa solução é gratuita, que nem muita gente estava disponibilizando essa informação de maneira errada. O que acontece? Na solução mais robusta, ela pode colocar até 250 pessoas conectadas com transmissão simultânea de vídeo. Se for uma transmissão como se fosse apenas a maioria das pessoas ouvindo, e só uma transmitindo, como se fosse uma live, ela consegue ter uma média de 100 mil espectadores. Então é uma solução fantástica, certo? Então, vou falar bastante, explicar e desvendar alguns segredos do Google Meet hoje. Como é que vocês podem ter acesso? Primeiro, tem que fazer parte do G Suite, que eu já mencionei, e o G Suite ele tem 3 planos básicos: Basic, Business e Enterprise. O Basic está custando aí aproximadamente R$ 24,00. O Business, R$ 45,00. E o Enterprise, R$ 112,00. Então, se você quer usar a solução de videoconferência da Google, você vai ter que desembolsar esse valor por usuário. Você vai ter que estar dentro do G Suite. Só que eu tenho uma alternativa, uma solução agora para você que é professor que está me assistindo. A própria Google ela tem uma alternativa para quem é escola, instituição, para os professores. Ela tem o que nós chamamos de Google for Education. Só que o que acontece? Eu tenho que deixar claro um ponto antes de falar do Google for Education. As pessoas confundem também. Eles pensam que só ter o Gmail você está dentro do G Suite, que isso não é verdade. Se você tiver o Gmail, você vai ter esses recursos da Google, porém você não está dentro do G Suite. Você tem e-mail, você vai ter um Drive, você vai ter o Hangouts Chat, você vai ter tudo isso de forma limitada, mas para poder estar dentro do G Suite vai ter que desembolsar e vai ter que pagar os planos que eu mencionei, certo? Então só o e-mail não está dentro do G Suite. Então eu vi muitas pessoas falando aí, eu não consegui usar o Google Meet. Quando eu fui ver, a pessoa estava apenas com um Gmail. Então tem que estar dentro do G Suite. E aí é uma alternativa viável para escolas, instituições e professores, exatamente o G Suite for Education. A Google está disponibilizando aí de forma gratuita uma opção para a educação de uma forma geral, para o ensino. E aí você faz o cadastro no link, eu vou disponibilizar para você que me assiste. E aí quando fizer esse cadastro, a Google vai validar. Ela consegue validar em média 2 semanas. Em virtude da pandemia que atualmente, no momento deste vídeo estamos vivendo, a Google está conseguindo fazer isso bem mais rápido. Ela está fazendo uma força-tarefa para dar um retorno aí aproximadamente 1 semana, então reduzindo bastante esse tempo. Então você pode fazer a inscrição, cadastro nesse link
e ter acesso ao G Suite for Education. Quando você estiver dentro do For Education, aí você já passa a ter acesso ao Google Meet. Então isso tem que ficar bem claro para não ter essa confusão. O Gmail é uma coisa, G Suite é outra, Google Meet não é gratuito, certo? Então quero desvendar todas essas informações que as pessoas não estão deixando claras na internet. Se você quer algo mais, existe também o G Suite Enterprise for Education, que já é uma solução mais robusta, é o carro-chefe, é tudo do bom e do melhor, digamos assim, da Google. Isso para a educação, né? Com todos os recursos, tudo no máximo, né? Toda a carga total da Google. Então, é uma opção também para as escolas. E aí eu queria falar agora dos principais requisitos para utilizar essa ferramenta da Google. O que é que vocês realmente precisam saber para usar ela? Primeiro, tem que ter um navegador web compatível. Existe a opção também de aplicativos, está disponível aí na Play Store, na plataforma da Apple. Porém, se você for usar no navegador, você tem que se atentar a alguns pontos importantes. Primeiro, a Google validou apenas o Google Chrome, o Mozilla Firefox, Edge e o Safari. Rafael, eu estou usando um Puff, um Dolphin, eu posso utilizar o Google Meet? Pode ser que funcione, pode ser que não funcione. Então, fique atento a isso. A Google não validou, não testou em outros navegadores. Então, optem por usar o que a documentação está dizendo, certo? Quem usa o Explorer vai ficar aí, pode ser que ele fique devendo, né? Na documentação ela deixa bem claro que o Explorer ter uma certa limitação, algumas restrições. Pode ficar devendo em alguns recursos, então optem por não usar ele, tudo bem? O que é que a gente tem mais de requisitos? Primeiro, precisa de uma conexão estável de internet, por se tratar de um recurso, né? Por se tratar de videoconferência, precisa de uma internet estável, né? Como a transição de vídeo consome muita internet, então você recomenda utilizar rede cabeada, não utilizar Wi-Fi, porque aí você vai ter algumas interferências, algumas intermitências na própria solução de ondas de rádio da internet Wi-Fi, então optem por usar rede cabeada. Segundo ponto, você precisa de uma webcam integrada ou uma câmera USB externa. Você pode estar utilizando a própria webcam do notebook. Se você quer algo mais robusto, compre uma webcam da Logitech. E ela disponibiliza uma faixa de 150 a 300 reais. Então você tem uma alternativa caso queira ter uma solução com maior qualidade, uma transmissão bem melhor, que é uma webcam externa via USB. Você liga no computador, no notebook e está tudo funcionando. Outro ponto importante é a recomendação de utilizar os headphones, né? Aqueles fones que você tem um microfone com um fone de ouvido. Para que isso, Rafael? Exatamente para evitar, se você for utilizar o próprio som, microfone e áudio do notebook, o microfone vai captar o que vai estar saindo na caixa de som. Isso pode entrar num ciclo, né, digamos assim, e dar o que nós chamamos de microfonia. Então, se você tem um headphone, você isola, né? Ele já é feito para isso e você não tem esses problemas, esses ruídos no áudio. Não tem um headphone, pegue um fone de ouvido básico, um P2, já resolve a sua transmissão, já dá uma qualidade melhor do que usar o próprio microfone e o próprio alto-falante do notebook, né? Ok? Eu vou demonstrar agora como você pode estar utilizando o Google Meet, como é que funcionam os recursos dessa ferramenta. Então eu vou mostrar agora como é que você acessa e vou detalhar cada recurso, eu vou desvendar cada recurso, o que é que você pode fazer para quem está começando a utilizar o Google Meet, para quem vai tentar fazer sua solicitação, seu cadastro e passar a utilizar. Então eu vou mostrar aqui como é que vocês chegam nesta ferramenta e vou dar um passo a passo. Primeiro, já estou no Google, você vai digitar Google Meet. Clico aqui, Meet do Google, a própria Google, às vezes ela menciona Hangouts Meet, então por isso muita gente confunde. Tem o antigo Hangouts, que agora passou a ser o Hangouts Chat, e tem o Meet do Google, que às vezes a Google até mesmo chama Hangouts Meet do Google, né, e causa essa confusão às vezes pelas pessoas. Então, clico em Hangouts Meet do Google. Vocês vão vir aqui em fazer login.
Como eu já tenho a minha instituição, que eu sou professor universitário, está dentro do G Suite for Education, eu vou ter que colocar agora as informações para poder logar e mostrar para vocês como é que usa o Google Meet. Então, quando vocês tiverem acesso, vocês vão ter que fazer esse procedimento aqui. Vou colocar o domínio. Coloquei. Vou logar no e-mail, não pode ser o Gmail convencional, tem que ser um próprio e-mail que pertença ao G Suite. Então coloquei a minha senha, está entrando, e aqui eu consigo ter acesso a todas as ferramentas do meu pacote da minha instituição. Agenda, Classroom, documentos, Drive, o Hangouts, Chat que eu falei, e aqui o Google Meet. Então você vai clicar aqui no Meet, certo? E vamos vir para a tela de participar e iniciar a reunião. O professor toda a vida antes da aula vai ter que criar a sua sala, né, o seu ambiente de videoconferência. Então ele vai ter que vir aqui e participar, iniciar a reunião. Ele pede o nome da reunião, vou colocar aqui informática, não pode colocar acentos, caracteres especiais, coloquei informática, continuar. Seria o nome da disciplina, certo? Ele pede permissão do microfone, permitir. Eu vou desabilitar aqui para evitar que dê algum tipo de microfonia. E aí, lembrando que essa tela inicial é um teste, você não está dentro da sala, é apenas para você testar microfone e o vídeo, e a sua imagem, a sua câmera, a sua webcam. Então você configura ela, o microfone aqui do lado esquerdo e a câmera. Depois que estiver tudo ok, você vai vir em participar agora. Aqui você tem acesso ao link da sua sala virtual para transmissão. Então esse link que eu selecionei aqui, você deve divulgar para os alunos. Aonde, Rafael? Você manda aí onde tem acesso, onde os alunos têm acesso, onde você consegue se comunicar com eles, né? Se você usa o Classroom, coloque no Google Classroom. Se você usa o Microsoft Teams, você pode postar lá no Teams. Se é o WhatsApp, se é o Telegram, você disponibiliza para que os alunos vejam. Então a ideia aqui é que o aluno tem que ter acesso a este link. Se ele não tiver, ele não vai conseguir entrar na sala virtual da transmissão. Então esse link deve ser copiado e disponibilizado em algum meio para os alunos. O que é que a gente tem agora de importante, né? O que é importante desvendar, mencionar dentro da ferramenta agora da tela do Meet. Aqui onde tem duas pessoas, que é o nome do ícone, né? Pessoas, você pode estar adicionando mais usuários nessa transmissão. Só que esses usuários que você pode adicionar aqui são apenas usuários dentro do domínio do seu G Suite. Então, normalmente os alunos não vão ter e-mails dentro do domínio, né? Então, nesse caso, você não consegue adicionar aluno por aqui. Então, não é uma opção tão útil para a gente. Nesse caso, a melhor opção para o aluno entrar na sala é exatamente você disponibilizando o link que eu mostrei. Ele clicando no link e entrando na sala. Então, nesse caso aqui, esse adicionar não é tão viável. Exatamente por isso. O chat seria um chat global, onde cada aluno pode interagir com eles mesmo ou com o professor, então todo mundo está dentro do mesmo chat, o que a gente chama de chat global. O que é que nós temos de mais importante também? Apresentar agora. Aqui você pode estar, você tem duas opções para poder apresentar informações da sua tela para os alunos. Você pode colocar a tela inteira. Quando você deseja demonstrar algum tutorial ou mostrar algum procedimento, digamos assim, no seu navegador e alguma ferramenta do computador, onde você deseja que seja visto a tela inteira. Então, tudo que você faz, o aluno vai ver. Se você quiser compartilhar apenas uma janela, por exemplo, eu quero compartilhar apenas meu slide, eu não quero, na hora que eu mude do slide e vá para outro software, eu não quero que os alunos vejam. Então, nesse caso, você opte por compartilhar uma janela. Então, quando você clica em uma janela,
vai aparecer todas as ferramentas que já estão abertas no computador. E aí você escolhe o que você quer transmitir para o aluno. É muito útil para compartilhar slides, né? Você compartilhar uma ferramenta para aparecer para os alunos. Então você tem essas duas opções, né? Fica a critério escolher a melhor de acordo com a situação. O que é que nós temos também de importante no Meet? Esses 3 pontinhos aqui tem algumas opções. Temos para ajustar ou alterar o layout. Por padrão ele vem automático, ou seja, de acordo com o que for entrando mais imagens de pessoas conectadas, de acordo com o que for compartilhando slide, a tela vai ficar muito cheia, né? Poluída entre aspas, vai ficar muita informação. Se você colocar automático, a ferramenta vai ajustando para você. Só que a Google disponibiliza desses 3 layouts se você quer deixar algo fixo, algo padrão. Então fica a escolha, eu recomendo automático, porque aí você não tem problema, de acordo com o que for tendo a videoconferência, a ferramenta vai ajustando. Então fica essa dica para vocês. O que é que nós temos mais? Se você quiser colocar a tela cheia, ativar legendas, próprias legendas do YouTube, esse recurso da Google, né? Então capta aí o que você está falando e transforma em legenda. Configurações, se você deseja ajustar o seu microfone, eu mudei de microfone, eu mudei de webcam durante a transmissão, você pode vir aqui e fazer esse ajuste. E a cereja do bolo que eu deixei para o final é exatamente gravar a reunião. Toda a aula pode ser gravada e disponibilizada para os alunos, não é bacana? Então imagina aí, a Google não mencionou até então qual o tempo dessa gravação. Se você, vamos supor, der uma aula de 2 horas, você pode gravar tudo isso e disponibilizar posteriormente para os alunos. Então é muito legal, eu faço isso demais, certo? E o mais interessante é que tudo automático. Na hora que clicar, terminou a aula, pausei, a ferramenta demora uma média de 20 minutos que ela vai renderizar o seu vídeo e automaticamente chega um e-mail avisando que o vídeo está disponível no Google Drive, certo? Então eu quero que os alunos vejam, vou lá no Drive, compartilho e disponibilizo para eles no Classroom, no Moodle, no Blackboard, algum Ava que você utiliza ou no próprio WhatsApp. O importante é ter o link de compartilhamento. Muito legal e é uma ótima solução o Google Meet exatamente por isso. Fica tudo gravado dentro do Google Drive. Lembrando que quem está dentro do G Suite for Education, o Drive é ilimitado. Então você tem aqui aula para disponibilizar à vontade, né? Digamos assim, você não tem preocupação com isso, o Google Meet. Então galera, eu queria dizer que se você gostou deste vídeo, né, acompanhou, assistiu até o final, dá aquele joinha, deixe seus comentários, interage conosco que eu vou responder todo mundo. Então, eu espero que vocês tenham gostado e até mais!